Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi de uma história que eu vou ler do Manancial. O texto chama-se A Verdadeira Felicidade. E eu quero lembrar os irmãos que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, isto dito, fica só o aviso. Eu não escrevi o texto. O texto foi escrito por Maxiele Kruger. Eu apenas vou dizer aqui aquilo que eu entendi. Amém? Então, vamos orar? Amado Jesus, pedimos em Teu nome que Tu nos abençoe, nos dando entendimento e sabedoria para compreendermos a Tua palavra e agregarmos o que aprendemos à nossa vida. Perdoa tudo que fazemos que não Te agrada. Amém. Bom, irmãos, então eu vou iniciar hoje contando a história da maçã. Então, assim, existia uma macieira onde havia uma maçã. E a maçã, ela estava naqueles galho da macieira, e era uma maçã bonita, uma maçã vistosa, mas ela não era uma maçã feliz. Ela era uma maçã muito triste. Por quê? Porque a maçã, ela gostava de olhar as estrelas. Então ela começou a orar, a pedir a Deus: Senhor, Senhor, me coloca no topo da macieira, porque eu quero olhar as estrelas. Senhor, eu não estou feliz aqui. E o Senhor olhou lá do céu e viu a reclamação, a murmuração daquela macieira, que vinha daquela macieira, e perguntou: quem é que está murmurando? E aí a maçã disse: sou eu, Senhor. Eu estou aqui. Na verdade, não é uma murmuração, é um pedido. Aí o Senhor disse para ela: por que é que você está murmurando? Ela disse: porque eu queria ficar no topo da macieira, lá no alto. Aí o Senhor disse para ela: mas por que você quer ficar no topo da macieira? Porque eu gosto de ver as estrelas. Eu amo as estrelas. Não existe nada mais lindo que ver estrelas. E se eu visse as estrelas, eu me tornaria a maçã mais feliz do mundo. E o Senhor disse para ela: mas maçã, de onde você está, você não consegue ver as estrelas? E ela disse: ah, só um pouquinho, pai. Eu queria ficar lá no alto da macieira, porque aí sim, aí eu seria uma pessoa feliz, eu seria a maçã mais feliz do mundo. E o Senhor, compadecido com aquela reclamação, pegou a maçã e a colocou no topo da macieira, e lá ela podia enxergar as estrelas. E o Senhor pensou: vamos ver o que vai nos aguardar esta maçã. E passou um tempo, a maçã começou a reclamar: eu sou uma maçã infeliz, eu sou uma maçã muito infeliz. E o Senhor novamente veio lá do céu e conversou com aquela maçã: o que é que está havendo? Você estava lá embaixo, entre os galhos, me pediu para vir para cima, no topo da árvore, para poder ver as estrelas. Não está feliz? Aí a maçã disse: não, Senhor, não estou feliz. Eu queria ficar lá no alto daquela montanha. Aí o Senhor falou: mas para que você quer ir para o alto daquela montanha? Eu fiz você perfeita. Tudo que eu fiz em você está perfeito. Não tem necessidade de você ir para o alto da montanha. Não, pai, é porque o meu sonho é tocar as estrelas. Eu quero estar lá no alto daquele monte, lá longe, bem perto do céu, para tocar as estrelas. Porque eu jamais serei feliz se eu não tocar as estrelas. Porque eu amo as estrelas, eu queria ficar perto delas. E aí o Senhor olhou para aquela maçã e disse: infelizmente, eu vou ter que lhe dar uma lição. E você vai ter que entender aquilo que eu estou lhe dizendo. Quando eu digo a você, maçã querida, que você não precisa ficar no topo da macieira para ver as estrelas,
e não precisa estar no alto da montanha para tocar nelas, eu estou dizendo a verdade. Mas agora eu vou lhe mostrar por que é que você está enganada. E aí o Senhor pegou uma faca, pegou a maçã, cuidadosamente a cortou e disse: está vendo? As estrelas estão dentro de você. Amém? Então o Senhor coloca em nós a felicidade. Só temos que buscá-la dentro de nós. E a nossa felicidade está em Jesus Cristo. Bom, o nosso texto de hoje é Mateus 5, de 1 a 12. E diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu no monte, se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Bom, irmãos, então Max Gruger, então escolheu o versículo 5 e 6, que diz assim: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então, muita gente coloca o seu tempo, sua energia em coisas que não vão trazer a verdadeira felicidade. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele viveu quebrando tudo quanto era paradigma. Tudo que os homens acreditavam antes que poderia ser verdade, Jesus fez com que eles entendessem que não era verdade. Então, ele mostrou que coisas valiosas aos olhos dos homens, na verdade, não tinham valor algum. Então, era como a nossa maçã, né? Que acreditava que o valor da vida estava em tocar as estrelas. E ela não percebeu que a estrela estava dentro dela. Então, uma das coisas que Jesus nos ensina é: a gente tem que ser pobre de espírito. E o que quer dizer isso? Nós temos que ser humildes. Deus não se agrada de pessoas orgulhosas. A pessoa humilde é aquela que reconhece que precisa de Deus. Reconhece que precisa do Espírito Santo. Depende dele. Ele precisa do poder e da graça de Deus para herdar a vida eterna. Né? Tem pessoas que acham que por ser bonzinhos, por fazer o bem, por dar esmolas, conseguirão a vida eterna. E a Bíblia nos diz que não. Só a vida eterna em Jesus Cristo. Reconhecendo que ele morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar. Então, se você não tiver humildade para reconhecer que você depende dele para alcançar a salvação, Deus não se agradará de você. Então, esse texto nos diz respeito à pobreza material, não diz respeito à pobreza material, e sim, ele nos diz respeito à pobreza espiritual. Ser humilde e reconhecer nossa total dependência de Deus. Então, não é quanto você não tem de dinheiro, mas o quanto você tem de Deus. Outra coisa que Jesus nos ensina é ter fome e sede de Deus. Então, a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede de justiça. E a justiça da qual nós precisamos está em Deus. E a palavra diz que a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso está lá em Mateus, o livro do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 33. Então, tal fome é vista em Moisés. Você vê lá em Êxodo
33, 18. E em Davi também, Salmos 42, 1. E no apóstolo Paulo também, obviamente, Filipenses 3, de 8 a 10. Então, a felicidade que Jesus nos mostra não está em ter, mas em deixar. Nós temos que deixar as coisas, abrir mão das coisas para poder ganhar outras. Então, a gente tem que deixar a zona de conforto e largar tudo que a gente acha importante e nos colocarmos em escala, colocar o Senhor como escala de prioridade para nós. Lembrando sempre que prioridade não tem plural, para a vida espiritual principalmente. Então, a gente não tem prioridades. Porque se uma coisa já ficou em segundo lugar, a minha segunda prioridade já não é mais prioridade, né? Prioridade é aquilo que a gente tem no singular, uma prioridade. E a nossa prioridade é Deus, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo. Essa é a nossa prioridade. E aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas certamente. E o nosso manancial termina assim. Precisamos viver a verdadeira felicidade. Então o Senhor colocou no homem, no coração do homem, a eternidade. Que nós possamos crer em Jesus Cristo, nos lembrando que a estrela de Davi está dentro de nós. Nós só temos que manifestar, falar com a nossa boca e dizermos: olha, Senhor, eu aceito o seu sacrifício. Eu aceito, porque somos todos criaturas de Deus. Mas temos que crer e nos tornar filhos. Bom, irmãos, eu termino aqui deixando o meu abraço fraternal, o abraço de ursa. E termino com a palavra-chave que é saudades.